Hoje a gente vai estudar o livro A Via do Tarô, do Alejandro Jodorowsky. Mariane Costa também. O livro, ele é em castelhano. Eu não sei castelhano e vou fazer uma tradução livre. Na contracapa do livro, né, apresenta o livro e traz a ideia do tarô como uma linguagem esotérica, com a letra S. Esotérica. Se concentra no tarô toda a riqueza simbólica do Ocidente. Então, nos arcanos do tarô, a gente pode encontrar uma riqueza simbólica que corresponde à cultura ocidental. O livro é tipo um manual de estudo, apresenta uma estrutura numerológica e simbólica das cartas, tem como base de exemplo o estudo o tarô de Marsella. A gente até vai dar uma lida como exemplo na carta do Eremita. Vamos usar de exemplo. Então, ele se baseia no tarô e usa o tarô de Marsella. O Jodorowsky é um artista, é do Chile, viaja ao mundo com projetos de teatro, então ele tem um trabalho forte com teatro. E trabalha no livro sobre vários aspectos relacionados à arte do tarô. A extrema plasticidade do tarô, como que ele é claro também e profundo, linear e multidimensional, lúdico, né, o jogo de tarô, e complexo. Então, o livro tem 5 partes. Fundamentos numerológicos e simbólicos do tarô, exames dos arcanos maiores, que é onde eu vou ler um pedaço do exemplo do Eremita. Exame dos arcanos menores, isso é muito bom, porque tem os arcanos menores, um estudo no mesmo grau de profundidade dos arcanos maiores. Leituras dinâmicas do tarô, mostrando as relações das cartas entre si. E leituras de tarô. Quem assina essa apresentação é Mariane Costa. Na introdução do livro, ele fala do seu primeiro contato com os naipes, né? Os castelos de cartas, aqueles castelos de cartas. A partir de sua experiência de vida, filho de russos, daí o nome, né, diferente. No Chile se viu no arcano Eremita. Gente, o tarô é demais, né? Vocês acreditam que eu vim gravar esse vídeo? Escolhi essa carta por outros motivos, né? Peguei ela agora na minha mão e lendo a introdução, ele se dizendo como se vendo eremita no Chile, né? Filho de russos, eu não me lembrava disso, né? Uma coincidência engraçada, curiosa, né? Então, ele começou a colecionar tarôs e conheceu uma artista surrealista, né? Surrealismo, né? Mais um tema interessante para estudo. Leonora Carrington.
que utilizava em suas obras os símbolos do tarô. Leitura de cada arcano como um espelho. Como vemos ele? Esse é o segredo. Ver o arcano como um espelho. Né? A Sally Nichols trazia um pouco isso também. No livro Jung e o Tarô. Essa ideia de espelho, né? Usada na psicologia, né? O outro como espelho de nós mesmos é bom também. Um tema que tem que estudar, a gente vai trazer mais para frente. Bom guardar e anotar. Que o tarô é um camaleão, porque permite toda essa riqueza de dinâmica, de leitura, de reflexão, de pensamento, a questão da arte, que é uma coisa que interessa ao Jodorowsky, e a psicologia também, como já está mostrando essa ideia de espelho, né? Então, estudando o tarô, ele observou que sempre se trabalhava a sua leitura a partir de um sistema exterior ao tarô. Aquela questão, cabala, a própria numerologia mesmo. Então, tentativas de leituras do tarô utilizando um sistema externo ao tarô para interpretar o que é o tarô. Então, ele observou muito isso. Faz a crítica ao Gebelin e a sua fantasia de que o tarô veio do Egito. É até uma crítica dura ao Gebelin, né? Finalmente, alguém que fala realmente. É uma fantasia dizer que o tarô veio do Egito. Também critica Taylor, que faz analogia com a astrologia e cabala. Levi também, parece que todos desdenharam ou depreciaram de alguma forma o tarô de Marsella. Então, o Jodorowsky vem em defesa também, né, do tarô de Marsella e fazendo uma crítica direta às leituras externas sobre o que é o tarô, e não a partir do próprio tarô. Critica também Papos. Então, essas leituras sobre o tarô, né, essas alterações sobre o tarô, eles chamam um pouco a atenção para isso, se preocupam com isso. Porque, na verdade, não sabemos a criação do tarô. Talvez por isso também tantas tentativas de analogias diferentes ou de interpretações externas ao que realmente poderia ser o tarô. Jodorowsky procura deixar falar os arcanos a partir do tarô. Ele tenta ter essa fidelidade com os arcanos. E por isso também utiliza o Marsella. Ele tenta fazer com que os arcanos falem. Isso é interessante, né? Puxar a fala do arcano. E também tem um trabalho de restauração do tarô de Marsella, porque no século XVII existiam muitos impressores de tarô de Marsella. Faz uma grande pesquisa interessante sobre o tarô de Marsella, e ele, o Jodorowsky, produziu o que é conhecido como tarô de Marsella restaurado, que não é esse que eu estou mostrando. Esse não é o tarô de Marsella restaurado do Jodorowsky. Esse é o tarô de Marsella mais popular, que anda por aí. O dele tem algumas cores diferentes, um outro traço um pouco diferente, tentando
ser fiel ao máximo ao tarô de Marcelle original, a partir de uma pesquisa bem interessante que ele fez sobre o tarô de Marcelle, e que deu base para ele criar esse tarô de Marcelle restaurado do Jodorowsky, dele mesmo. Vale a pena dar uma olhada nisso também. Na primeira parte do livro, ele trabalha a estrutura e numerologia do tarô. Então, na introdução, o tarô é um ser. Imaginar o tarô, né, como uma totalidade. O símbolo final seria uma mandala. E aí também a gente já pode observar de novo, né, o pezinho no Jung. Mais para frente a gente vai ver isso, a ideia do espelho, o outro como espelho, ideia de mandalas, ideia do oráculo. A mandala é uma representação da psique, cuja essência nos é desconhecida, né? Então, o próprio Jodorowsky já está dizendo isso. Então, mais uma vez, mais um livro de tarô nos obriga a estudar psicologia e, especificamente, Carl Gustav Jung. As formas redondas da mandala simbolizam, em geral, a integridade natural. As formas quadrangulares representam a tomada de consciência dessa integridade. Para a tradição hindu, a mandala é o símbolo do espaço sagrado central, uma imagem que pode conduzir à iluminação. Assim, o autor se propôs a ordenar o tarô como se estivesse construído um templo. Em todas as tradições, o templo resume a criação do universo, unidade divina, etc. Bom, então o Jodorowsky já começa a entrar nessa ideia de divino, mandala, e faz uma arrumação do tarô em forma de mandala interessante para a gente ter essa visão de totalidade, o estudo de todas elas relacionadas entre si. Faz uma analogia com o mito de Osíris, das partes do corpo de Osíris e da gente juntar as partes do tarô. Interessante também, mas é um pouco estranho também. Ainda mais que ele faz a crítica antes dos sistemas exteriores, mas tudo bem, é porque essa questão da mitologia é muito forte, e a questão do Jung também com isso é muito forte, então acaba que de alguma forma, todo mundo tenta trazer essas interpretações que enriquecem, mas ficou bem estranho aqui no exemplo do Jodorowsky, né? Porque ele critica a questão do Egito veementemente, traz a mitologia do Osíris fazendo uma analogia para olhar a totalidade do tarô, Ísis juntando as partes do corpo de Osíris, assim como se a gente juntasse as partes, são as cartas. Estranho. Né? Mas tudo bem. A mandala, então voltando na ideia de mandala, permite a visão da totalidade do tarô, que as cartas são parte de uma unidade. Ok. Ele experimentou e deitou as cartas pares na esquerda e ímpares na direita. Então, ele experimenta esse tipo de arrumação e visualização também. Você arrumar as cartas pares na esquerda, ímpares na direita. Os pares são passivos, os ímpares são ativos. Que as tradições orientais dizem isso. Comparou também a ornamentação dos templos ocidentais, orientais, católicos, budistas, etc. Então, mais uma vez, ele também vem com um outro exemplo, fazendo analogia com as tradições, de deitar as cartas e arrumar dessa forma. Tudo bem. O tarô de Marcelle é um produto judaico-cristão. Então, ele começa a formar grupo com as cartas até formar uma mandala.
traz vários exemplos de mitologia para falar da questão da mandala. Bom, voltando para a questão de conhecer o todo do tarô, que o tarô é uma arte, a mandala, que serve para curar, recuperar a fluidez das energias estancadas. E aí se remete ao Tao Te Ching. E no livro das mutações, no I Ching. Isso tudo porque é o Jung. Né? Então você vê, o Jodorowsky ele faz uma crítica, mas também traz tudo de novo. Porque ele, né, tentando forçar essa relação com o Jung, que não precisa forçar também, mas traz essa riqueza e essa quantidade de referências e analogias com mitologias, oráculos e diversas culturas, etc. E ele mesmo admite que é uma nova forma de psicanálise, tarologia. Bom, ordena as cartas de forma simétrica e constatou que a arte não é simétrica. Ordenou os arcanos menores da seguinte forma: de 4 partes, 3 são quase iguais a uma diferente. Dá vários exemplos. Então, faz umas tentativas de tentar ordenar e organizar as cartas. Aí entra na parte da numerologia. Isso tudo é tentativa de descobrir qual é a estrutura própria do tarô. Sobre a aproximação da verdade do conhecimento da beleza como reflexo da verdade. Que o estudo do tarô pode ser o estudo da beleza. Aí já entramos no âmbito da estética, né? E aí já começa a cheirar Platão, começa a complicar, e já podemos anotar para deixar esse tipo de assunto mais para frente. Bom, aí ele entra com algumas regras de orientação para ter essa leitura da totalidade do tarô. 78 arcanos, que são sinônimos de segredos. 4 naipes, como os 4 pés de uma mesa, ou 4 paredes de um templo. Arcanos maiores. Aí faz as 2 séries com os arcanos maiores. Fazer um primeiro contato com as cartas e anotar de cara o que você pensa da carta, é uma ideia. Faz as relações entre as cartas das 2 fileiras. Jodorowsky também diz que o tarô é progressivo. Que o 4 em algarismos romanos não representa a carta do imperador com o I e o V representando o 4, mas os 4 traços do 4, os 4 Is, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que as combinações entre as cartas somam 21. 0 mais 21 é igual a 21, que é o mundo. Então, existem uns cálculos matemáticos que mostram que a soma de várias cartas dão 21. Então, o tarô se organiza como um todo orgânico e harmonioso. E esses esquemas nos ajudam a compreendê-lo melhor. Nos incita a dançar com ele. Essa imagem também de dançar com o tarô, dançando com o tarô, é bem interessante. A ideia da carta do louco e o mundo, para uma organização espacial do tarô, é a primeira e a última carta, o começo perpétuo e o desenlace infinito. E que a leitura do 0
para o 21 é diferente da leitura do 21 para o 0. Muda a interpretação. E nós costumamos a fazer a leitura da esquerda para a direita, porque é o contexto cultural da Europa meridional da Idade Média. O arcano 21 é o espelho do tarô. E chave de orientação, clave de orientação. Contém a visão de Ezequiel, um anjo, um boi, um leão, uma águia. Tem que dar uma olhada nisso. O tarô como um simbolismo religioso, mas independente do dogma. Podemos desenhar os arcanos maiores ao centro e os menores em volta. Que é a ideia do mundo mesmo, que o mundo é uma mandala e todos os arcanos estão ali ao centro e os menores estão em volta. É interessante essa visão também. Os arcanos menores, ele organiza, né, em 4 naipes, faz a correspondência entre os 4 naipes e os 4 símbolos da carta do mundo. Então, bem interessante também essa parte do estudo dele. Ele pega a carta do mundo como um parâmetro para organizar as cartas. Por exemplo, os arcanos menores, eles vão estar organizados e correspondentes aos 4 símbolos da carta do mundo. Né? Os 4 vértices, os 4 cantos da carta. E aí fazer as correspondências entre os naipes, os elementos e as energias do ser humano. Espadas, energia intelectual, copas, energia emocional, ouros, energia material, paus, bastões, força da natureza, potência. O mundo, então, voltando na carta do mundo, vai ser a chave para compreender a organização interna do tarô. Então, é bem interessante essa parte. Ele vai pegar literalmente a carta do mundo, colocar essas energias correspondentes a cada uma dos 4 direções, 4 cantos do mundo, os arcanos maiores no meio, copas no vértice, espadas em outros, ouros embaixo, bastões do outro lado embaixo, cada um representando os elementos e as energias. Faz correspondências entre a representação de cada naipe, o elemento e a parte do corpo também. Cada personagem dos arcanos menores representa uma atitude, um caminho psicológico frente ao seu elemento. E como cada elemento se representa em cada personagem. Cada ás é o palácio, centro energético do resto. Ouros, centro material, necessidade. Bastões, centro sexual, desejos. Copas, centro emocional, sentimentos. Espadas, centro intelectual, pensamentos. Fala sobre cada figura e como atuam em cada naipe. Então, ele faz um estudo bem interessante dos arcanos menores. Demonstra as figuras dispostas ao redor de cada palácio, de cada ás. Então, olha que bonita essa imagem. De novo, a questão da mandala. Então, ele separa e organiza os naipes menores, coloca o ás no meio e os arcanos menores daquele elemento, daquele naipe ao redor do ás, ou seja, de cada palácio. Com relação à numerologia, faz um estudo também bem detalhado com a ideia da organização do tarô, pega os arcanos maiores e faz 2 séries de 10, mais o louco e mais o mundo. Então, ele faz 2 séries
de 10, mais o louco, mais o mundo. É um esquema retangular, 2 colunas de carta, e o louco mundo na base e no alto, para tentar dessa unidade na totalidade. Vai fazendo a leitura dos números de 1 ao 10 de acordo com os quadrados. Para quem gosta de numerologia, é bem interessante. A dinâmica dos 10 quadrados corresponde os 10 quadrados aos 10 primeiros arcanos maiores também. É a evolução numerológica dos quadrados. 3 quadrados, terra, céu e humano. E aí bem interessante, né? A terra é abaixo, o humano é o meio, e em cima é o céu. Me fez lembrar do jogo da amarelinha. Vamos anotar isso para deixar mais para frente também, né? Que vai da terra para o céu. Mostra as relações correspondentes entre os quadrados, a numerologia nas séries decimais e os arcanos menores. Então faz essas séries decimais também nos arcanos menores e arruma nos mesmos quadrados anteriores, porque são 2 colunas. Quadrados seriam 2 pares, 4 cartas. Jodorowsky mostra a riqueza dos arcanos menores do tarô de Marcélia, desprezados de forma, né, um pouco desatenta da Sally Nichols lá no Jung e o tarô. Aí dá o significado também dos números. No tarô de Marcélia, restaurado dele, a ordem é pajem, rainha, rei, cavaleiro, que também tem correspondência com os números, pagens 2 e 3, rainhas 4 e 5, reis 6 e 7, cavaleiros 8 e 9, cavaleiros em fim de ciclo, como o 10 de um naipe se converte no ás do naipe seguinte. Como que o 10 de espadas passa para o ás de copas. Bom, mostra a mutação do 10 de copas ao ás de ouros, nasce um ouros da 10ª taça de copas. Então, essa visão também de percorrer esse caminho dos naipes e as relações contínua entre as cartas. É interessante visualizar isso também, dá um bom estudo. E que o cavaleiro de ouros leva um bastão que vai se converter no ás de bastão, etc. O estudo do autor é interessante para melhor observação e aprofundamento dos arcanos menores. Ótimo estudo. Um ciclo onde as cartas de tarô se geram. Espadas, copas, ouros, bastões. Espadas, copas, ouros, bastões. Voltando também ao arcano do mundo, como base para esta orientação, porque espadas, copas, ouros e bastões estão em volta lá da carta do mundo, como referência, para organizar essa ideia de mandala e de visualização do tarô. Dá uma ideia também de construir uma mandala, interessante também, para organizar e visualizar a totalidade das cartas. O louco e o mundo ficam cruzados no centro. Então, imagina o louco e o mundo cruzados no centro. O louco na horizontal e o mundo na vertical. E aí eu lembrei da imagem, já que estamos falando de mitologia, fala várias coisas de mitologia, eu lembrei da imagem da Kali, dançando em cima de Shiva, do corpo de Shiva. Shiva seria o louco e Kali seria o mundo. Bom,
Então, essa arrumação, que começa com essas duas cartas no centro, essa ideia de arrumar do Jodorowsky, parte daí os ases vão ficar em volta desse primeiro centro. Em cima de cada ás, duas fileiras com os arcanos menores numerados e o 10 separado. Né? Em cada ás vem as fileiras dos cartas menores. Na horizontal, os arcanos menores. Depois fala das cores, porque é uma coisa que ele trabalha, né, no tarô restaurado dele, tanto é que algumas cores mudam do tarô que a gente está acostumado, do Carlos Godo, que vem no livrinho do Carlos Godo, tarô de Marcelo. E que o que ele diz que o que há de comum das várias interpretações é a ideia de luz e escuridão. Fala dos simbolismos das cores, que existem o negro, branco, carne, verde, roxo, azul, amarelo e violeta. Faz uma planilha com os sentidos positivos e negativos de cada cor. Faz várias mandalas das cores, do branco ao negro. Faz o estudo sobre cada cor. Corresponde as cores com os naipes e também coloca no sistema retangular. Então, faz bastante estudo para quem gosta da questão das cores. Na segunda parte do livro, ele entra nos arcanos maiores. É uma arquitetura da alma. Pegou para mestre o próprio tarô. Então, aquilo do Jodorowsky tentar falar a partir do próprio tarô, que ele pega para mestre o próprio tarô. Observou e desenhou os arcanos, cada carta como um talismã. Eram seres, cada uma com sua personalidade diferente. Através de uma experiência onírica, viu que cada arcano atua no inconsciente como um arquétipo. De novo, a psicologia e o Jung. Experiência onírica, inconsciente, arquétipo. É uma força, é autônomo e pode se apossar de nós. Um modelo, uma forma que o faz especificamente homem. É como o inconsciente se apresenta ao consciente. E aí ele até acho que se remete ao Jung, A Vida Simbólica, um livro do Jung. Cita o voodoo, quando ele diz, né, incorporar cada carta, incorporando cada carta. Falou com os arcanos, se projetou nos arcanos, subjetivou as experiências dos arcanos. O estudo do tarô foi para ele, Jodorowsky, o autor, uma terapia. O tarô nos apresenta Deus com a carta da torre, a casa de Deus. O nome, né, da carta da torre é a casa de Deus. Então traz essa ideia de Deus, né, no tarô. Que cada arcano do tarô tem como fundamento a presença indefinível do louco. Não apresentam uma só definição. São torres abertas e infinitas interpretações. Bem interessante isso, hein? Para trabalhar a ideia de infinito também, que cada arcano do tarô tem como fundamento a presença indefinível do louco. Infinitas interpretações. Então é importante a gente pensar que o infinito não precisa necessariamente conter o absurdo. Que a interpretação do louco, por exemplo, é infinita, mas porque as possibilidades são muitas. Então, o que é esse infinito? Para que e por que querer chegar ao infinito do infinito, ao absurdo, ao pá? E as possibilidades são muitas e às vezes não são vistas, e aí são coisas para refletir.
é interessante que aí já vamos começar a tentar refletir alguma coisa a partir daí. Porque há uma crítica por trás disso tudo ao que se chama de uma visão da lógica aristotélica. Então é coisa para estudar. Na qual a lógica aristotélica não é aceitável. Então, na verdade, é um preconceito a Aristóteles, porque tem uma passagem do Aristóteles que ele fala o seguinte, que a arte é mais filosófica que a história, porque a arte abre possibilidades de visões. E a história está ali, aconteceu, está determinada. E a arte abre possibilidades que a história talvez não abriu, porque já aconteceu, já é história. Então, tem que ter muita cautela e estudo quando a gente, se posiciona teoricamente. Então é bom Aristóteles, mais uma aí para conhecer e para ler. Então, Jodorowsky também nos convida a olhar o tarô com um olhar ingênuo, porque é possível ver que cada arcano contém uma mensagem simples também. Para o uso terapêutico, não serve. Devemos depositar nele nossa profunda subjetividade. O inconsciente individual porta o inconsciente coletivo. O passado da raça humana, o planeta e o cosmos. O valor do tarô é o que lhe damos. Então, por isso, essa questão, vai olhar com um olhar profundo ou vai olhar com um olhar ingênuo? Então, de novo, essas ideias de consciente, inconsciente individual, inconsciente coletivo, não são ideias fáceis de entender. Para carregar os arcanos é preciso vê-lo globalmente. Então, essa ideia de totalidade, de novo. E nos seus mais ínfimos detalhes. Não temos que encontrar uma definição secreta, e sim lhe dar uma definição sublime. Cada pessoa vê uma coisa diferente na mão do eremita. Um bêbado vê um copo de vinho, por exemplo. Cada um vê uma coisa diferente na mão do eremita, que uma pessoa bêbada vê um copo de vinho. Uso de símbolos fluidos. Grande parte das relações que temos com a realidade depende de qual conteúdo lidamos. Também outra ideia complexa que se há de pensar muito e estudar. Não vou aprofundar aqui. Mas interessante. Se a realidade é violenta, essencialmente, ou não. Jodorowsky também lê o tarô como um artista. Agora faz a leitura terapêutica. Leitura completa e impessoal, entrega e escuta total do consulente. Para isso é preciso possuir a consciência da verdade, apreender um conceito exato do ser. Bem platônico, né? Visão cósmica, eterna e infinita. Temos idades diferentes, mental, emocional, sexual e corporal. O Deus interior tem a idade do universo. Então, para começar, os arcanos maiores e a imensidade das interpretações possíveis. Uma quádrupla apresentação, palavras-chave tradicionais, significados simbólicos de vários detalhes, resumo de interpretações e o falar de cada arcano. Significado contemplativo e projetivo, dinâmico e sem limites. Algumas leituras sobre os nomes dos arcanos, mais difícil compreensão para mim, porque o texto está em espanhol.
Então, quando ele fala dos nomes, dos arcanos, fica um pouco mais difícil a leitura desse texto em castelhano. Na interpretação dos arcanos maiores, faz uma introdução, enumera as palavras-chave. No contexto de uma leitura, mostra, né, como que é a carta no contexto da leitura, como que seria se a carta falasse, interpretações tradicionais de palavras-chave. Então é bem legal o estudo. E aí eu vou dar uma lida como exemplo numa parte da carta do eremita agora.